nós te agradecemos por essa noite tão especial na tua presença, Deus. Que nós viemos aqui, Senhor, convictos do poder do teu nome, Senhor. Senhor, o precioso e poderoso nome de Jesus. O nome que há todo poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor, nós somos gratos e nós invocamos o seu nome hoje sobre a nossa vida. Nessa noite, Pai, no coração quebrado, Senhor, no coração que ainda não entendeu, Senhor, o poder do Evangelho, nós declaramos salvação para aquele que precisa de cura no Teu nome, declaramos cura no nome de Jesus. Para aquele que precisa, veio aqui, precisa de uma libertação, nós declaramos que sejam libertos no nome de Jesus, pois é o poder do Teu nome, Senhor, do Seu precioso nome. Senhor, eu oro que a Tua palavra fale conosco hoje. Transforme a nossa vida, que o poder do Evangelho resplandeça nos nossos corações, Senhor, e que nossa vida seja mudada para sempre. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta aqui. Eu não lembro se foi o ano passado, pastor Guilherme, ou quando que nós tivemos, 2 anos atrás? 2 anos atrás, o tempo voa, né? Mas nós estamos de volta, eu e meu irmão aqui, David, italiano, que esteve conosco também aqui há um tempo atrás, e é tão especial poder estar com vocês e encontrá-los de novo, com muita expectativa naquilo que nosso Senhor Jesus pode fazer, no que a sua palavra pode fazer na nossa vida. Nós estamos muito felizes, nós estamos nos últimos dias indo para vários lugares do Brasil e confesso para você que eu estou com muita expectativa naquilo que Deus está fazendo na nossa nação, sabe, de ver esse movimento missionário, ver Deus levantando jovens, homens e mulheres dispostos a pregar o Evangelho, realmente encontrando jovens que estão dispostos a ir ao mundo todo. Ano passado nós estávamos no Japão em outubro, lá na Verbo Okazaki, se eu não me engano, com Josué, e a gente conversou tanto sobre o que Deus está fazendo no Brasil, sabe, e ver essa igreja empenhada em missões é realmente uma alegria para o nosso coração. Então, se você veio aqui hoje, eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui hoje para poder inflamar ainda mais o seu coração com a sua missão. E ter ainda mais convicção de que se você está vivo, se você está aqui, é porque Deus quer te usar, porque Deus quer que você dê frutos, que Deus quer que você realmente traga pessoas, mais pessoas para o reino de Deus, e que a gente possa ver uma grande colheita, que a gente possa realmente ver os campos brancos em ação, amém? Então, pastor Guilherme, mais uma vez, obrigado por nos receber, né, aqui, a gente já vem há vários anos, né? Então é tão bom estar com vocês. Alila, obrigado por nos receber, toda a família. E realmente a minha expectativa é que Deus fale conosco hoje. Então abra sua Bíblia aí comigo. Primeira Coríntios 9. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 20. A palavra diz o seguinte: para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de por algum meio salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém. Meus irmãos, há mais ou menos uns
500 e poucos anos atrás, mas 510 anos atrás, acontecia algo no mundo que traria uma transformação que nós vemos os frutos até hoje. Isso aconteceu na Alemanha no dia 31 de outubro de 1517, quando um jovem que estava se consagrando, conhecendo a palavra de Deus, teve uma revelação da palavra e desceu até uma porta de uma igreja e pregou 95 teses, o que deu início ao que nós chamamos de reforma protestante. E nós conhecemos esse movimento principalmente pela revelação de que somos salvos pela graça de Deus. Mas o que é interessante, e eu gostaria que a gente mergulhasse hoje para entender um pouco mais, foi mais do que essa revelação, mas foi o poder dessa revelação e do que levou esse jovem a viver no tempo em que ele estava. Porque com o passar do tempo parece que a história se repete, então é sempre bom lembrar um pouquinho do que aconteceu no passado para que a gente saiba o que nós podemos fazer agora. E naquele tempo, para você ver que interessante, se você quisesse servir a Deus, né, se você falasse, olha, eu quero estudar a palavra, quero conhecer a palavra, quero me aprofundar na palavra, quero ser um servo de Deus, uma serva de Deus, você só poderia fazer isso se você deixasse tudo que você faz no mundo, inclusive a sua família. Se você fosse casado, você precisava deixar o seu casamento e se mudar para um mosteiro. E somente nesse mosteiro, longe da cidade, longe do mundo, é onde existia a possibilidade de poder conhecer a palavra de Deus. Porque o pensamento da época era que, para que você pudesse conhecer a palavra, você tinha que se afastar de tudo que existia nesse mundo. E aí existia um grande problema, porque Jesus diz em Mateus 5, ele diz, olha, vocês são uma cidade sobre o monte, é impossível esconder uma cidade sobre o monte, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Você sabe, não existe vida sem luz. Quando Jesus está falando que a igreja é a luz do mundo, Ele realmente está falando que a igreja é o que traz vida ainda para esse mundo. Quando Jesus fala do sal da terra, nós sabemos, o sal, ele preserva, mas ele também traz sabor, ele extrai o que há de melhor. Então a igreja é esse corpo, né, esse corpo vivo no mundo, que consegue trazer vida, consegue preservar e consegue extrair o que há de melhor. Agora, você imagina um mundo quando a igreja se afasta completamente dela, o que começa a acontecer? E foi exatamente o que estava acontecendo na época, muito diferente daquilo que nós líamos nas escrituras no início. Você vê a igreja envolvida, a igreja tendo o favor do povo, a igreja cuidando das pessoas, né? Não só os discípulos fazendo parte do mover de Deus, mas também pessoas comuns ali que estavam e iam sendo alcançados pelo Evangelho. Mas com o decorrer do tempo, a religião foi tomando um outro rumo, e a igreja foi se separando completamente do mundo. Chegou a tal ponto que a única forma de você viver o cristianismo era assim, se tornando monge, se tornando uma freira, estando completamente afastado. Isso quer dizer que se você vivesse uma vida comum, né, se você trabalhasse na segunda-feira, se você fosse um pai de família, se você fosse uma mãe de família, se você tivesse alguma coisa comum na vida, na rotina, você não poderia servir a Deus, né? A igreja se afastou tanto, que até mesmo a linguagem, olha só o nosso Deus como é maravilhoso, como Ele veio para falar conosco, trazer a verdade para todos os tipos de pessoa. Quando o Senhor escolhe, né, na inspiração da palavra, escrever o Novo Testamento, Ele não escolhe a língua dos grandes sábios, né, a língua que poucos entendiam, não. A Bíblia é inspirada e escrita no grego comum. Isso significa que qualquer pessoa da época que estava passando pela rua poderia entender aquela palavra. Era uma língua que quase todos falavam, era a língua mais falada do mundo. E Deus inspira as escrituras para isso. No entanto, nesse período do mundo, a igreja tinha se afastado tanto, que até a linguagem das escrituras era uma linguagem que o povo não entendia mais,
que até a linguagem dos cultos era uma linguagem que o povo não falava, o povo não entendia. Eles iam para a igreja, eles ouviam a reunião em latim, eles ouviam os louvores em latim, e eles não conseguiam nada, além de talvez sair latindo daquele lugar, que era tudo que eles conheciam, não entendiam. Não é que levavam uma revelação. Nossa, como foi o culto hoje? Não sei, não faço ideia, não entendi nada. A língua já não era a língua que tocava o povo, porque se afastou completamente do mundo. Agora imagina um mundo dessa forma, imagina você vir para o culto e não saber o que foi falado. Imagina você vai embora e não sabe o que foi falado, você não conhece a vontade de Deus para você, você não conhece o plano de Deus para você, você não sabe a direção do Senhor por meio da palavra na sua vida. Mas aí um dia, esse jovem que havia se submetido a isso, e tinha ido aí para o seu monastério, para poder aprender as escrituras por fome de Deus, e sendo alguém brilhante, aprendendo o latim, o grego, aprendendo o hebraico, ele foi descobrindo a palavra de Deus, e para que um dia ele chegasse na revelação de que nós somos salvos pela graça, que é o ponto ápice desse movimento, primeiro ele teve que compreender que ao estar diante das escrituras, ele estava diante da palavra do próprio Deus, que ao ler essas palavras, era o próprio Deus que falava por ele, e o Espírito de Deus vivificava essas palavras no seu coração. Não era só mais um livro, era estar na presença de Deus. Ele estava com o autor ali, e estando com a palavra de Deus, ele ouvia o próprio Deus, e a sua vida podia ser direcionada por meio da palavra. E quando ele colocou a palavra nesse lugar na sua vida, que realmente a sua vida começou a ser direcionada assim, até o momento em que ele teve essa revelação, de que ele não precisava mais comprar um pedaço do céu, não tinha que pagar alguma coisa para ser salvo, não, Jesus pagou na cruz. Mas mais do que esse movimento, esse jovem chamado Lutero, ele entendeu que a pior coisa, e não era uma coisa tão ruim não, a pior coisa que poderia acontecer com o ser humano, era não ter acesso à palavra de Deus. Não poderia existir nada pior do que isso. Ele começou a perceber que a pior coisa que a humanidade, que poderia acontecer conosco, é não ter acesso à palavra, e ele ficou revoltado com isso. Então ele toma uma decisão contrária a todo o pensamento religioso da época. E ao Lutero, ao invés de permanecer no monastério, ele entende que é o lugar onde a palavra realmente dará fruto, é no meio das pessoas. Então Lutero deixa o monastério e ele vai para o meio da cidade, e a sua decisão é assim tão drástica, que ele até mesmo se casa, e ele tem 6 filhos, e ao ter os seus filhos, ele começa a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, e ele começa a ver o efeito da palavra nas crianças, não tendo que esperar, crescendo nas próprias crianças. E Lutero começa um trabalho então de evangelização das crianças, e por meio dessa evangelização ele começa a fazer com que as crianças aprendam a ler e escrever, porque o povo nem mesmo sabia ler e escrever, e através das crianças ele chega nos pais, e de repente toda aquela nação começa a ser tocada pela palavra de Deus, e agora o povo não era mais guiado por uma ideia de um ser humano qualquer, que poderia dizer ou que não, eles começam a entender que a vida deles deve ser guiada pela palavra de Deus, que tudo que eles fazem é guiado pela palavra de Deus. Então a Europa e todo mundo entra em um movimento que transformou a humanidade para sempre. Quando a palavra foi exposta às pessoas, foi exposta às pessoas comuns, não só os líderes religiosos, mas o sapateiro, o padeiro, o empresário ali, empreendedor, o pai de família, a mãe de família, pessoas comuns que agora começam a guiar a sua vida por meio da palavra de Deus. E o que nós vemos hoje é realmente fruto de tudo isso. Agora, por que eu falo isso para você e eu digo que nós temos que tomar cuidado para que a história não se repita? É porque, conversando com tantos jovens, sabe? Jovens que amam ao Senhor, que amam a missão, que sabem que tem um propósito de Deus na vida deles, eu começo a perceber que existe quase que uma culpa silenciosa nos seus corações, porque eles sabem que eles nasceram para algo extraordinário nas suas vidas, eles sabem que eles nasceram para algo, para uma missão maior do que as suas próprias vidas,
mas de repente eles percebem que eles não estão conseguindo fazer isso. Eles olham para o seu dia a dia e às vezes o trabalho, ou os estudos, ou as ocupações da vida, eles começam a enxergar que essas coisas da vida comum, que se vive de segunda a sexta-feira, começa a tomar o seu tempo e começa a tomar o seu coração de tal forma que ele não consegue fazer o que ele sabe que foi chamado para fazer, ele não consegue se envolver na missão de Deus. E está certo, tem muitas pessoas que podem usar isso como uma culpa. Não, eu não tenho tempo. Mas nós não usamos como desculpa, né? Se a gente não tem tempo é porque realmente dói o nosso coração. Dói de saber que nós poderíamos estar fazendo mais pelo Senhor. Realmente carregam isso, sem perceber as fases que vão entrando na vida. E aí o jovem, ele espera conseguir organizar a sua vida, ele tem essa expectativa que ele vai organizar a vida de uma forma melhor, para que então ele consiga dar os frutos que ele esperava, mas sempre aparece uma coisa diferente. Uma hora é o estudo, outra hora é o emprego, outra hora é uma outra obrigação, e ele começa, ao invés de se aproximar de Deus, ele começa a se afastar, sem perceber o que está acontecendo ao seu redor, e pensando que aquilo que ele vive no dia a dia, o está afastando de Deus. Às vezes eu converso com uns jovens que acabaram de entrar, começam a entrar na fase adulta, e entra na faculdade, tem um trabalho e tal, e às vezes eles falam assim que eles gostariam de estar fazendo mais, porque antes eles faziam tanto, e antes eles estavam ali, queimavam por Jesus, e antes se entregavam isso e aquilo. E eu respondo muitas vezes para eles assim: mas antes você não fazia mais nada além de ir na escola de manhã e jogar futebol à tarde. Se você realmente nessa fase da sua vida não estiver se entregando completamente ao Senhor e usando todo o seu tempo, verdadeiramente você está desperdiçando muito a sua vida. Mas o problema é que a vida ela é feita de fases e fases diferentes. E muitas vezes nós não vamos conseguir organizar toda a nossa vida para conseguir fazer aquilo que nós acreditamos que o Senhor nos chamou para fazer, da forma com que nós pensamos. Mas não necessariamente nós temos que parar. E eu acredito que existe uma solução para viver isso. Porque senão a gente entra eternamente numa crise espiritual que eu chamo a crise dos 30 anos, né? Quem já trincou aqui sabe o que eu estou falando para você. Sabe, nós vivemos em uma cultura que diz, e principalmente depois que inventaram aquela revista Forbes Under 30, sabe? Forbes antes dos 30. Você fala que se você não ficou bilionário antes dos 30, sua vida não serviu de nada. Se você não fez algo extraordinário antes dos 30, então você desperdiçou muito. E nós vivemos nessa pressão que o jovem carrega, que ele pensa que se ele não conseguiu realizar algo muito grandioso no início da sua vida, então já não vai mais ter tempo para fazer isso, e ele começa a se afastar e desistir do chamado de Deus para a sua vida. Eu tinha tanto essa convicção dos 30 anos, meus irmãos, que eu acreditava que para que eu tivesse dado frutos para o Senhor realmente, eu tinha que ser um mártir antes dos 30 anos de idade. E aquilo era uma convicção do meu coração, e era uma convicção tão grande que eu quase não casei por causa disso. Mas não é porque eu não quis, não, é porque a minha mulher falou. Eu falava: não, amor, o negócio é o seguinte, quando a gente estava se conhecendo, eu vou morrer antes dos 30, eu vou ser um mártir. E ela falava assim: então você vai morrer tão cedo, eu não vou casar com você. Que eu vou casar com você, você vai morrer tão cedo assim? Não, então morre só o solteiro. Mas eu falava, eu não conseguia entender. Eu falava: não, mas isso é que é realmente transformar o mundo. Eu preciso trazer um impacto no mundo. E se eu não fizer antes dos 30 anos, sabe, não fizer algo glorioso nisso, então minha vida não valeu de nada, porque existe essa pressão de que você precisa realizar algo muito grande já no início da sua vida. E aí, quando eu fiz 30 anos, você sabe, né, para o marido, para o homem, o aniversário não conta muito, né? Para nós é só mais um dia, vamos trabalhar, tocar a vida, e até esquece. Mas para sua esposa, o seu aniversário é o dia mais importante do ano. Então há de você, se você não acorda no seu aniversário feliz da vida, saltitando, né? Como, oh, que dia maravilhoso. Eu esperei tanto por esse dia chegar. Porque se a sua esposa olha para você no dia do seu aniversário e você está lá normal, tem alguma coisa de errado com você. É o seu aniversário, você tem que estar feliz. Aí tudo bem, eu falei, eu tenho que resolver esse meu problema aqui emocional antes da minha mulher acordar. 30 anos de idade, acabei de fazer,
eu entrei na internet e eu fui descobrir se alguém fez alguma coisa depois dos 30, né? Ou se a vida toda, todo mundo, as coisas só aconteciam antes dos 30. E aí eu fiz umas descobertas maravilhosas. Por exemplo, o próprio Martinho Lutero, ele pregou essas teses, as 95 teses, com 33 anos de idade. Eu falei, não tinha 17? Glória a Deus! Eu achei que você tinha que fazer alguma coisa na sua adolescência, para você, assim, uma coisa útil. Eu sou um cara que eu gosto muito de arte, a gente trabalha com isso, né? Nós temos uma produção de filme, tem uma marca de roupa que está aí, a Vim de Verde, produzimos eventos e coisas assim, para falar com essa geração. Eu gosto muito dessa comunicação artística. Então, eu fui dar uma olhada nos artistas também, e aí, lá, Michelangelo, sabe, ele pintou a Capela Sistina, lá em Roma, lá, na terra do italiano, e ele pintou aquela Capela Sistina, com coisas maravilhosas, com 33 anos de idade. O Leonardo da Vinci, você conhece a Mona Lisa? Eu comparo ela muito com a minha esposa, ela é bem baixinha, bem pequenininha e linda, né? E eu falo assim, Leonardo da Vinci, ele começou a pintar esse quadro, a Mona Lisa, que o mundo todo vai lá para ver, com 51 anos de idade. Se você fala sobre literatura, nós gostamos de literatura, filmes, Senhor dos Anéis, alguém aqui conhece Senhor dos Anéis? É o meu filme preferido, principalmente quando a gente viaja de avião para as missões, porque ele não acaba nunca, né? É muito longo, e toda vez que eu entro no avião eu procuro o Senhor dos Anéis, minha esposa fala, de novo, eu falo, mas eu não acabei ainda, e eu durmo, então assim, é para sempre, é um filme eterno, que continua a história, mas eu gosto muito. O Tolkien, o autor desse livro, que deu origem ao filme, ele publicou O Senhor dos Anéis, que é um clássico da literatura mundial, inspirado no Evangelho, aos 62 anos de idade, né? Para os universitários, a gente costuma usar muito um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, principalmente lá na Inglaterra, que o autor C.S. Lewis, ele escreveu esse livro, começou a publicar esse livro dos 40 aos 50 anos de idade. Eu comecei a ver essas coisas e perceber que aquilo que nós fazemos, que realmente vai dar um fruto, e fruto que vai permanecer mesmo, pouco são no início da nossa vida. Os frutos maiores, realmente, eles ocorrem no decorrer da vida, com o passar do tempo. Mas a cultura tenta dizer que se você não realizou algo e mudou o mundo, enquanto você era muito novo, você não vai fazer mais. Então você percebe que existe isso dentro do coração do jovem missionário, que começa a entrar na vida, e tem as fases difíceis da vida, e os compromissos, e não começa a fazer isso, que ele começa a se afastar, porque ele acha que já passou o tempo, então não vai existir mais a oportunidade de poder fazer isso. E aí, conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando ainda mais difíceis, porque você entra na fase adulta, você está na faculdade, no trabalho, aí você conhece um marido, uma esposa, e aí você percebe que além da vida ficar com mais compromissos, ela fica mais cara também. Aí você fala assim, se antes eu já não tinha tempo, agora já não tenho dinheiro, como que eu vou fazer para servir ao Senhor? Como que eu vou usar a minha vida para a missão? E aí o jovem começa a se afastar desse propósito. Ou ele toma duas decisões, que são as mais comuns. Primeiro, é aquela contrária ao movimento de Lutero. Ele fala assim, não tem como eu servir a Deus nessa vida que eu vivo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma vida social, eu não consigo ser profundo, eu tenho compromissos, eu tenho estudos, eu não consigo ser profundo no Senhor. Então o que eu faço? Eu deixo tudo. Eu deixo meus estudos, eu deixo meu trabalho, e eu volto para o monastério, eu me afasto do mundo todo, eu vou embora. Sabe, e muitos jovens acabam usando esse caminho como uma fuga dos seus próprios dilemas, dos seus próprios problemas, para, ao invés de entender o que está acontecendo e o que Deus pode fazer, não, eles acabam correndo para isso, para esse lugar. Então, foge do mundo, se afasta do mundo, faz um caminho contrário. Ou o outro jovem, que já percebe, que já tem compromissos demais na vida, que já não tem como deixar tudo isso, não tem como deixar a sua família, não tem como deixar as coisas que ele faz, então para amenizar a sua consciência, daquilo que ele não está conseguindo fazer na obra de Deus, ele diz assim, e isso eu ouço bastante por aí, ele fala assim, Luca, eu amo missão, o Senhor me chamou para isso, então sabe o que eu vou fazer? O que será da minha vida? Eu serei um grande empresário, e quando eu me tornar um grande empresário, eu vou enviar missionários pelo mundo inteiro.
Ah, vou enviar missionário. Você não tem ideia de quantos missionários eu vou sustentar no mundo. Não vai ter missionário que eu não vou ajudar. E aí ele começa a ter essa ideia, não porque simplesmente ele deseja isso, mas porque no fundo do seu coração é para amenizar essa realidade que ele não está conseguindo fazer o que Deus chamou ele para fazer. Então ele diz, vou enviar missionário. Só que aí eu trago um dilema para você que talvez esteja pensando assim, com as preocupações da sua vida, os problemas da sua vida, é que quando Jesus fala sobre o campo estar branco, você conhece o texto? Jesus diz, olha, os campos estão brancos. Então, olhe, levante os seus olhos, veja o que Deus está fazendo. Ele não fala assim, olha, os campos estão brancos, mas o dinheiro é pouco. Ele fala, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Então, Deus quer muito mais do que o seu dinheiro. Ele quer você. Ele quer o seu tempo, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer os seus sonhos, Ele quer você, quer o trabalhador envolvido na sua obra. Agora, como que nós resolvemos esse dilema? Porque é melhor que exista uma solução para isso. Porque nós estamos no dia a dia da vida. Será que então nós, por não conseguir encaixar e organizar a vida onde nós estamos, nós vamos deixar de fazer o que Deus nos chamou? Por não conseguir, não esperar sempre o momento perfeito, nós vamos deixar de fazer o que Deus nos chamou, porque, meu irmão, nunca existirá o momento perfeito, que você organizou a sua vida da forma com que você espera, e Deus realmente não quer esperar que você se aposente da sua própria vida, para que você possa viver a vida que Ele te chamou para viver. Com certeza esse não é o plano do Senhor, e o Evangelho é muito mais poderoso, e pode fazer de você hoje uma testemunha, mas como que nós fazemos isso? E aí eu estava me lembrando de um amigo que foi um grande exemplo para mim, um missionário chamado Thomas Tutico. Eu falo dele muito por aí, porque realmente foi um exemplo para mim. Quando eu o conheci, ele era bem jovem, ele tinha 90 anos de idade. E por incrível que pareça, o Thomas morreu, porque parecia que não ia morrer nunca, com 99 anos de idade. Deus deu férias para ele finalmente. Depois da sua última missão, ele voltou para casa e dormiu, só. Não teve nada. Ele realmente era um missionário que viveu até o último momento. E a história do Thomas é muito interessante. Ele é um ucraniano que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. A família fugiu para o Canadá, ele cresceu no Canadá ele se converteu. E esses dias, com saudade, querendo entender um pouco mais, lembrando do Thomas, eu fui ver um prefácio que ele escreveu num livro do meu pai, que é um evangelista, uma espécie em extinção. E o Thomas era um cara muito engraçado, e ele começa a contar a sua vida, e ele diz, nesse prefácio, que ele teve muitas profissões, e foram muitas mesmo. Só no prefácio ele coloca mais de 15 profissões. Ele foi de tudo, ele foi padeiro, ele foi bombeiro, ele foi policial, ele foi para o exército, ele foi vendedor, ele foi pescador, ele trabalhou na obra, na construção civil. Ele fez de tudo, ele construiu barco. O Thomas fez tudo que você imaginar. E a teoria dele era a seguinte, porque se ele fosse bom em muitas coisas, ele nunca ficaria sem emprego. Então o Thomas durante a vida acumulou habilidades. E aí, mas num certo momento, aos 40 anos de idade, depois de servir ao Senhor na sua comunidade, na sua cidade, onde ele estava, ele entendeu que Deus estava chamando ele para as nações. E aí ele chegou na igreja dele, era uma igrejinha no interior do Canadá, e ele falou assim, eu gostaria de ser um missionário, Deus está me chamando para as nações. E na época ele queria ir para a China comunista, ele queria ir para o leste europeu, debaixo do governo soviético, esse era o coração dele, e ele foi mesmo. Ele tem histórias de entrar com malas de Bíblia na China, de uma forma ilegal, para levar lá o Evangelho, então coisas impressionantes pelo Evangelho. Mas quando ele chegou para a igreja dele e falou assim, olha, eu quero ser um missionário, o pastor dele olhou para ele e falou, Thomas, mas você já tem 40 anos de idade, Thomas, você é muito velho, nós precisamos apoiar os mais jovens. Aí o Thomas olhou para a igreja, mas nem jovem tinha na igreja dele, mas tudo bem. Ele falou, eu entendo, eu só peço que vocês me abençoem. E aí, no passar do tempo, aqui uma vez ele falou assim, olha que engraçado, todo mundo da minha igreja já morreu e eu continuo pregando. E eu que era velho, com 40 anos de idade. Mas então o que aconteceu? O Thomas pegou
as suas habilidades que ele acumulou durante a vida, habilidades que nós muitas vezes reclamamos, que toma o nosso tempo, que faz essas coisas, que nos tira da profundidade com Deus, sabe, que nós pedimos que estamos nos afastando do propósito de Deus. O Thomas pegou essas habilidades e ele desenvolveu algo que foi o suficiente para mantê-lo em missão pelos séculos dos séculos, porque ele ficou muitos e muitos e muitos anos pregando o evangelho no mundo todo. Não só ele, mas também muitos amigos. Eu me lembro de sentar no hotel assim, viajando com o Thomas, ele conversando com um amigo dele na Índia, que foi um cara que ele ganhou para Jesus enquanto ele trabalhava na construção civil. O cara era um alcoólatra, boxeador, que veio para bater no Thomas, e o Thomas pregou o evangelho para ele, pregou para a esposa dele, eles se converteram, e agora ele era um missionário na Índia, plantando escolas para as crianças na Índia, e o Thomas conversando com ele, e o Thomas apoiava ele. Eu mesmo, o primeiro computador que eu tive foi o Thomas que me deu. Então, ele pegou todas essas coisas que para nós hoje, né, por não entender as fases muitas vezes que nós estamos passando na vida, nós olhamos como um prejuízo. Ele pegou como algo que poderia ser usado, como uma plataforma para a pregação do evangelho. Isso me faz pensar que, se não é exatamente isso que você está vivendo agora, e talvez você entenda como que algo que está te roubando, que seja exatamente isso que Deus quer usar para que você possa manifestar a glória de Deus. E eu creio que é isso que Paulo está falando nesse texto, quando ele diz: eu fiz de tudo para com todos. Por muito tempo, meus irmãos, eu olhei para esse texto aqui, e eu olhei como a entrega sacrificial missionária. Sabe aquela ideia de eu sou um tapete, se for necessário eu estou lá, eu sofro, eu vou para os lugares, eu não como nada. Eu sempre olhei por essa ótica, na visão missionária. No entanto, depois de passar esses últimos 5 anos na Inglaterra, esse texto começou a me bater no meu coração de forma diferente. Eu comecei a estudar a vida de Paulo um pouco diferente, estudar como ele se tornou quem ele era e tal, e olha para você ver como é impressionante. O apóstolo Paulo, os seus biógrafos vão dizer que ele veio de uma cidade conhecida como uma cidade de comerciantes, que é Tarso, Paulo de Tarso. Muito provavelmente, Paulo, ele cresceu e a sua família era uma família de comerciantes. Quais são os sinais que nos apontam isso? Ele se tornou um estudante muito brilhante. Isso quer dizer que a sua família tinha recurso suficiente para apoiar a carreira acadêmica de Paulo, de tal forma que ele pôde se assentar aos pés de Gamaliel, que não era qualquer pessoa, era o grande mestre da época. É como se Paulo cursasse a principal faculdade teológica do planeta. Ele estava aos pés de Gamaliel, e para alguém chegar assim, muito provavelmente a sua família conseguia ajudá-lo no decorrer do tempo. Mas não só isso, quando você olha para Paulo e as suas próprias palavras, você vai ver que em Éfeso, Paulo fabricou tendas. Ou seja, Paulo continuou levando o negócio da sua família, a profissão da sua família, no decorrer do tempo. E olha que impressionante. Eu fico pensando, será que se Paulo não fosse quem ele foi e crescesse nesse ambiente, né, de negócio, de viajantes, imagina, a família de Paulo vendia tenda, vendendo para gregos, para romanos, para egípcios, para pessoas de todas as culturas. Será que se Paulo não se assentasse nesses lugares desde sempre, ele se tornaria o apóstolo dos gentios? Será que Paulo conseguiria chegar em Atenas e falar na língua dos atenienses, usando os seus filósofos para conseguir pregar o evangelho? Foi exatamente a sua profissão, a sua vida secular, que foi dando ao apóstolo Paulo o tato para que ele se tornasse quem ele se tornou. Não foi somente aquilo que ele aprendeu aqui no ambiente religioso ou na sinagoga, não. Foi aquilo que ele aprendeu no dia a dia, na sua vida profissional. E sim, Paulo com certeza, ele disse aos Tessalonicenses, ele disse aos Coríntios, que ele não foi pesado, ele e a sua equipe não foram pesadas, e com certeza ele usou também o recurso daquilo que ele fazia, mas ele sabia que essa também era a sua ferramenta para tocar o mundo. Enquanto eu estava lá na Inglaterra, um jovem europeu que tinha se convertido, português, ele se converteu, ele estava em chamas por Jesus, pregando o evangelho, pregava em qualquer lugar, para qualquer pessoa,
aí por ter essa mentalidade, muitas vezes que nós temos hoje, do pensamento de que a única forma que nós podemos realmente ser frutíferos pelo Senhor é abandonar tudo. Ele chegou para mim, ele falou assim: Luca, eu quero ser integral na obra de Deus, eu serei radical agora, eu vou entregar tudo ao Senhor, eu quero ser radical e integral. E eu falei assim: e o que você vai fazer? Ele falou: eu vou pedir demissão do meu trabalho. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: mas, e quem vai pagar seu aluguel? Você mora numa cidade como Londres. Sabe, muitas vezes esse pensamento, eu estive lá, eu vi pessoas que têm um chamado missionário, que conhecem, que amam o lugar, mas ao se deparar com a realidade da cidade, se esfriam no seu chamado, não acreditam que pode continuar, muitas vezes deixam aquilo que Deus chamou, porque não entendem os tempos. Esse garoto falou isso para mim: eu vou pedir demissão. E eu falei, conversei com ele, e não se passaram 3 semanas, meus irmãos. Foram exatamente 3 semanas, quando o aluguel dele acabou, porque lá se paga semanalmente. Quando acabaram os sofás, não tinha mais aonde ficar, ele pegou as coisas dele, e ele voltou para o país dele, para morar com os pais de novo. E você pode olhar para isso e pensar: será que Deus o abandonou? Ou será que ele não entendeu os tempos que ele estava vivendo? Sabe, o que nós percebemos na vida de Paulo é que ele fala sobre ser integral na obra de Deus. O que ele está falando aqui é: eu sou integral na obra de Deus, eu fiz de tudo para com todos. Quando aquele jovem chegou para mim, expondo essa realidade, aquilo que ele queria fazer, eu falei assim: cara, você precisa entender os tempos da sua vida, as fases da sua vida, e compreender como você pode servir ao Senhor agora, onde você está, no lugar que você está. Falei: você sabe o que é ser integral no momento que você está? Você sabe o que é ser integral agora, no que você está passando, na cidade que você está? Você quer ser integral, e você sabe o que é ser radical? Ele falou: o que é? Eu falei: ser integral na obra de Deus aqui, não é você não fazer mais nada para somente pregar, é você fazer de tudo e mais um pouco para que se pregue. Ser integral na obra do Senhor é você saber que você acorda pela manhã na segunda-feira e usa o seu emprego e o seu trabalho também para que o Evangelho seja pregado. Ser integral é você cuidar da sua família. Sabe, de repente nós temos aquele mesmo pensamento que Lutero combateu, como se o Evangelho, para funcionar, ele precisasse se afastar da vida comum, quando é na verdade na vida comum que isso acontece. Paulo está dizendo aqui: eu fiz de tudo para com todos, ou seja, tudo que eu podia fazer, integral realmente, até as tendas eu fiz para pregar o Evangelho. Tudo que eu podia fazer eu fiz para pregar o Evangelho. Eu não tive, eu simplesmente deixar todas as coisas, não, eu fiz de tudo para com todos. Foi o que eu falei para esse jovem: eu cuido da minha família hoje para que eu pregar o Evangelho, eu cuido da minha esposa, da minha filha, eu trabalho, eu faço tudo que é necessário para que isso aconteça. Não é só não fazer mais nada, nos tempos que nós vivemos, ser radical é isso. A questão é que, por uma mentira dos tempos, nós acreditamos que aquilo que se vive no nosso horário de trabalho é a nossa vida secular, como se nós não soubéssemos que não existe mais nada que a gente possa fazer que não seja para Deus, como se nós não soubéssemos, nas palavras do apóstolo que diz: quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. A diferença do pensamento desse homem para esse jovem, muitos de nós também, que nos afastamos de Deus na nossa profissão, é que para Paulo não existia nada que ele fizesse que não fosse para o Senhor, não existia nada que ele fizesse que não servisse a causa de Deus na sua vida. Qualquer coisa que ele pudesse fazer serviria essa causa. Ele diz: tudo que eu faço para que as pessoas conheçam a Jesus. Sabe, quando nós entregamos a vida para Jesus, não necessariamente muda o que nós fazemos. Claro, nós deixamos os pecados, nós arrependemos dos nossos pecados, nós paramos de pecar, nós abandonamos isso, vivemos uma vida em santidade, mas não necessariamente muda a nossa carreira. Entrega a vida para Jesus hoje, amanhã meu emprego mudou, amanhã eu estou fazendo uma outra coisa. Muitos de nós continuam o mesmo percurso natural da vida. O que muda é o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. É exatamente isso que Pedro diz, em 1 Pedro 1,18,
O apóstolo Pedro está escrevendo para a igreja, ele diz assim: nós fomos resgatados de uma forma fútil de viver essa vida. Essa é a tradução, uma forma inútil. E quando Jesus encontra Pedro lá, Pedro não era um bêbado no carnaval, né, que estava lá, deixando a sua família para trás, bebendo, jogado na rua, não. Jesus encontra Pedro depois de uma noite toda de trabalho. E Jesus manda ele trabalhar de novo, vai lá e pesca de novo. Pedro não era uma pessoa que não estava fazendo nada, ele fazia algo digno, estava provendo para a sua família, trabalhando para a sua família. Mas ele entendeu que aquilo que o Evangelho muda em nós, não é somente aquilo que fazemos, é o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Antes nós tínhamos um emprego, nós tínhamos uma carreira, nós tínhamos, sei lá, os estudos para servir talvez a um propósito próprio. Eu quero um emprego para ter dinheiro, quero um emprego para ter conforto, eu quero um emprego para ter honra, uma carreira para ser reconhecido, para ter sucesso. É isso que eu espero dessa carreira. Mas agora, por meio do Evangelho, aqueles que nova criatura é, e eis que tudo se fez novo, não se muda necessariamente o que fazemos, mas o motivo. Então, quer eu haja uma carreira, eu tenho uma carreira agora, quer eu tenha dinheiro agora, quer eu tenha honra agora, tudo isso serve um propósito muito maior do que a minha própria vida, e esse propósito é que o nome de Jesus seja conhecido. Com isso eu quero dizer a você, jovem, que está empenhado no seu trabalho, na sua faculdade, e entende que a sua vida está sendo tomada, e você não pode mais servir ao Senhor, que sim, você pode ser integral na obra de Deus, enquanto você trabalha, pois você trabalha com um propósito maior. Você é integral na obra de Deus, enquanto você estuda, pois você estuda para um propósito maior, que não é mais servir simplesmente ao seu diploma, mas a missão que Deus te chamou. Nós temos 3 grupos principais de relacionamento na nossa vida. O primeiro grupo é a nossa família, e são as pessoas que nós menos vemos durante a semana. Te vê no início do dia, no fim da noite. O segundo grupo é a nossa igreja, que nós vemos 2, 3 vezes por semana, algumas horas da semana. O terceiro grupo de relacionamento, são as pessoas que nós mais passamos tempo, são aqueles do nosso trabalho, dos nossos estudos. Sabe, com essas pessoas nós passamos o maior tempo da nossa vida. E se você olhar para a sua vida hoje, diante desses 3 grupos, você pode dizer, quais deles agora precisam mais de Jesus? Aonde existe uma necessidade maior da palavra de Deus? Aonde existe uma necessidade maior da manifestação do reino de Deus? Com certeza é esse daqui, onde existem mais pessoas perdidas. Não é mesmo? Agora, nós acreditamos que a única forma de servir ao Senhor é deixando tudo isso para trás. Quando é exatamente aqui onde existe a maior oportunidade de trazer frutos, e frutos que permaneçam a Deus, onde existe a maior oportunidade de alcançarmos os perdidos, é exatamente aqui. Mas por ter um pensamento de acreditar que a única, de separar o secular do sagrado, nós imaginamos que só serviremos a Deus o dia que a gente se aposentar e deixar a nossa profissão, para então fazer a obra de Deus, como se não fosse possível fazer a obra de Deus enquanto estamos ali trabalhando. O problema, meu irmão, não é ter uma profissão, o problema é ter uma profissão sem missão. O problema é ter uma profissão onde ela não serve a propósito real da sua vida, daquele que nasceu de novo, que é fazer Jesus conhecido. O Senhor não espera com que você deixe tudo da sua vida para que você possa servir a Ele. Imagina, se hoje o Brasil inteiro se convencesse que todos nós fomos chamados para a missão, e que realmente somos. Todos nós somos chamados para ganhar almas. E aí amanhã nós acordamos, vamos para o nosso trabalho, e todo mundo convencido, constrangido pelo chamado de Deus, a gente vai e pede demissão. O que acontece com o Brasil? Você acha que é essa a ideia do Senhor ao dizer são a luz do mundo, são o sal da terra, são uma cidade sobre o monte? Você acha que a ideia do Senhor é fazer com que todo aquele povo que conhece a Ele agora saísse da vida comum, se retirasse do mundo? Ou, na verdade, o que Ele queria que a sua oração fosse: eu não te peço que eu os tire do mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Estão no meio dessas pessoas, com um novo coração, uma nova realidade.
convencidos agora por aquilo que devem fazer com a sua vida, usando as fases da sua vida para que isso se realize. Sabe, meus irmãos, eu venho de uma igreja agora na Inglaterra, essa igreja que nós servimos nos últimos anos, ela foi conhecida mundialmente porque dela saiu o movimento que aboliu o mercado escravagista no mundo todo. E quando você vai lá, você vê um lugarzinho, você fala, como foi possível isso acontecer numa época sem internet, sem tecnologia, sem TV? Como esse grupo de pessoas conseguiu impactar o mundo dessa forma? Eles aboliram o mercado escravagista na Inglaterra, depois no Império Britânico todo e depois no mundo inteiro. Né? A princesa Isabel aqui aboliu o mercado aqui no Brasil. Sim, ainda existe escravidão no mundo, existe sim, mas eles conseguiram mudar a consciência do mundo todo. Né? Ninguém concorda que escravidão seja certo mais. Aqueles caras mudaram isso. E você pensa, como isso foi possível? Foi possível porque no meio deles existia um jovem chamado William Wilberforce, que era um jovem parlamentar, que era aquele cara que ia todas as segunda-feira para lidar com gente que ele não queria ver na frente, pessoas que ele via que eram más, que faziam coisas ruins, pessoas que usavam do povo, pessoas que roubavam o povo, pessoas que protegiam a escravidão. Para você ter uma ideia, o nível, mesmo assim esse jovem, servindo ao Senhor, continuou a sua profissão, e por meio da sua profissão, dentro do parlamento britânico, a sua influência conseguiu acabar com algo que se perdurava pelos séculos e séculos. Imagina se esse jovem, ao ter um encontro com Jesus, abandonasse a sua profissão. Como isso teria mudado no mundo? Não mudou porque ele estava ali. Agora sim, existem os missionários profissionais, existem aqueles que são chamados exatamente para isso, que deixam todas as coisas, que vão e desbravam o mundo, existem. Mas se nós queremos ver esse movimento missionário que toca uma cidade e muda o mundo realmente, nós não podemos contar apenas com os missionários profissionais, mas nós precisamos dessa nova onda que o Senhor está levantando, que são de profissionais missionários. Aqueles que estão envolvidos sim no que fazem, e fazem com muita excelência o que fazem, mas não fazem simplesmente pelo seu trabalho em si. Que entendem que até mesmo onde estão nessa fase da vida, que não é para sempre, a sua profissão não é para sempre, os seus estudos não são para sempre. Não é o que você faz que define quem você é, não é o seu título que diz quem você é, isso não é para sempre, mas que entendem que nessa fase da vida em que estão, podem viver integralmente para a obra de Deus. Podem viver focados, entendendo no chamado de Deus, porque só assim nós vamos ver o que aconteceu lá atrás. Quando a igreja invade o mundo com a sua palavra, quando a palavra de Deus é exposta em todos os lugares, é assim que o mundo é transformado. Sabe, a maioria das pessoas que nós vemos pelo mundo aí, jamais entrarão numa igreja, mas Deus é tão bom que Ele manda a igreja todos os dias até ela. Todos os dias a igreja está lá sentada no escritório, todos os dias a igreja está pegando um ônibus lá, todos os dias a igreja está entrando na prefeitura, todos os dias a igreja está lá na delegacia, todos os dias a igreja está nas fábricas, todos os dias a igreja está no caminhão, todos os dias a igreja está nesse lugar. Agora imagina se todos nós entendêssemos que o chamado do Senhor é para agora, é hoje, é nesse momento, e poder dar esse fruto, e esse fruto que permaneça, usando as ferramentas que nós temos agora, e o tempo que nós temos agora para poder viver isso, ainda mais movidos pelo poder do Espírito Santo, sabendo que nós não estamos sozinhos. Sabe, um tempo na Inglaterra, eu trabalhei como um barista, em um café, eu trabalhei pelo recurso, que qualquer tostão a mais no bolso de um pai de família é muito bom, você sabe disso. Mas eu também trabalhei pela possibilidade de poder alcançar pessoas lá fora, porque eu estava falando só com cristãos, envolvido na igreja. Eu falei assim, eu preciso pregar o evangelho lá fora de alguma forma. E aí eu arrumei esse emprego nesse café, que era num lugar muito alternativo, era assim, um lugar maluco, um dos lugares mais malucos de Londres. Sabe, era tão maluco que você nunca sabia o que ia entrar pela porta. Se era uma árvore, um fantasma, um avestruz, qual o tipo do ser que ia aparecer ali, você nunca sabia. Mas é ali que nós estávamos, é a cidade. E aí um dia eu estou lá fazendo meu café, né, 8 da manhã, não era nem 8 da manhã ainda, estava começando o dia, estou lá. Aí entra um rapaz, e ele chega assim, ele fala assim, olha, eu acabei de me mudar, e eu me mudei para esse apartamento que fica aí em cima.
E da janela assim do café dava para ver o apartamento. Ele falou assim, e vão entregar uns móveis aqui em casa, e eu preciso de ajuda, porque eu machuquei minha mão, e eu não consigo levar os móveis lá para cima. Aí ele estava com uma tala na mão assim, aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, 8 da manhã, levar móvel lá para cima, eu falei, não vou não, eu vou te ajudar, mas não vou levar esse móvel lá não. Ele falou, não, você vai me ajudar como? Eu falei, eu vou orar por você. Ele falou, orar? Como? O que é isso? O que é orar? Aí eu estou fazendo um café para ele, e eu começo a orar por ele. Ele nem percebe que eu estou orando por ele. Porque, meu irmão, eu estou no meu horário de trabalho. Imagina, eu ponho a mão na cabeça dele, começa a sapatear lá, falar em língua. Eu vou ser demitido por justa causa, irmão. Então, nem fechar o olho eu fecho, porque você sabe, né? O poder da oração não está no olho fechado, está no nome de Jesus. Então, eu estou lá, fazendo café, olhando para a cara dele lá, em nome de Jesus, porque na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você quer chocolate no cappuccino ou sem chocolate? Em nome de Jesus. E aí estão os clientes do lado, as pessoas do lado, ninguém sabe que eu estou orando por ele, nem ele está entendendo muito o que está acontecendo, mas eu estou orando. Fala, em nome de Jesus, que esse braço seja curado completamente. Então, mexe seu braço aí. Sirva o café, e começa a mexer. Fala, pois é, agora você pode levar seu móvel e volta depois que eu estou ocupado e eu te explico o que aconteceu. Um motoboy um dia entrou lá com o pé quebrado, eu vejo ele, o que aconteceu? Eu falei, acho que eu quebrei meu pé, eu falei, acho que tem uma cola boa para esse pé seu aí, abraço ele, começo a andar, estou no meu horário de trabalho, irmãos. Sabe, o problema é que nós separamos tanto as coisas, que a gente vive a vida normal, mas quando nós vamos falar de Jesus, aí eu fico sério. Porque Jesus, então, pô, mas o que aconteceu com você? Você estava conversando comigo? Não, agora eu quero orar por você. Né, a gente fica nervoso, e as pessoas ficam nervosas, não conseguem. Porque agora não, agora é um assunto muito sagrado. Né, porque agora eu não consigo mais ser eu mesmo. E as pessoas têm essa dificuldade de conseguir trazer Jesus para a conversa. Porque vivem essa mentalidade, sem perceber. Que quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Tudo é para Ele, por Ele, tudo, todas as coisas. E aí a gente não consegue ser normal, porque a gente... Mas se nós entendêssemos que eu estou trabalhando também integralmente na obra de Deus, eu estou almoçando com a minha família integralmente na obra de Deus, eu estou cozinhando lá para o meu sogro, para a minha sogra, integralmente na obra de Deus, eu estou vivendo essa vida integralmente na obra de Deus, entendendo que eu vou fazer tudo isso, para que o nome de Jesus seja conhecido. Eu digo isso para você, meu irmão, porque você está desperdiçando a sua vida, esperando se aposentar, para poder cumprir o chamado que Deus te chamou. Se você está vivo hoje, cheio do Espírito Santo, é agora que você pode frutificar. E não só isso, experimentar uma alegria que só a pregação do Evangelho traz para nós, que eu sinto muitos cristãos nunca experimentaram, nunca viram, nunca viveram isso. Sabe, eu acho incrível quando Jesus, Ele chama os seus discípulos, vão passar por Samaria, Ele fala, vai pegar comida lá em Samaria, aí Ele vai pregar para a mulher samaritana, você conhece a história, aí Ele prega, a mulher se converte, volta, os discípulos chegam, e Ele fala assim, os discípulos falam, nós trouxemos comida, e Ele fala, mas eu já comi. E é interessante que Jesus, nessa conversa, diálogo com os discípulos, Ele começa a falar sobre alegria, sabe, e me responde, qual é o momento mais feliz do seu dia? Não é quando você senta na mesa lá, uma picanha bem feita, irmão. Você consegue ser triste comendo uma picanha? Não dá. Não dá para ser triste lá que você está comendo, ninguém é triste comendo, irmão. Que Jesus está falando assim, é o melhor momento do nosso dia, é realmente, quando a gente se senta na mesa, é o melhor momento mais feliz do nosso dia. O que Jesus está falando? Eu acabei de ter o melhor momento da minha vida, do meu dia, eu acabei de pregar o Evangelho. Ele diz aí, ele continua, a grande alegria há para aqueles que escolhem e para aqueles que semeiam. Então o que Jesus está nos chamando para viver é essa vida repleta de propósito e alegria e vida diária.
todos os dias, não mais olhando para a segunda-feira como um peso da nossa existência. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar fazendo a obra de Deus, eu poderia estar fazendo isso, e olha para aquilo como se estivesse roubando a nossa vida, mas olhar para aquilo também como um propósito do momento, da fase que nós estamos vivendo, que se estamos aqui agora, usaremos isso também para a glória de Deus. E sim, Deus está enviando missionários para o mundo todo, mas Deus também precisa dos seus missionários aqui. Deus precisa dos seus missionários em Sinop. Deus precisa dos seus missionários no Brasil. Deus precisa dos seus missionários no dia a dia. E se nós compreendemos que quer eu coma, quer eu beba, quer eu viva, eu faço para a glória de Deus, entender o que o apóstolo está fazendo aqui, de faço tudo para com todos, eu vivo a minha vida para isso. É por isso que eu acordo de manhã, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu cuido da minha família, eu amo a minha esposa, por isso que eu educo os meus filhos, sabe, é por isso que eu tenho uma carreira, por isso que eu desenvolvo projetos, por isso que eu tenho uma marca de roupa e todas as outras coisas, por isso que eu tenho um canal no YouTube, por isso que eu escrevo livro, por isso que eu invisto na bolsa de valores, eu faço tudo isso, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, para que o nome de Jesus seja conhecido. E aí nós seremos livres de uma vida vazia, e nós estaremos vivendo aquele propósito que Deus nos chamou, e vendo uma cidade e uma sociedade sendo transformada, porque é inútil, meu irmão, não vale a pena, não compensa acender uma candela e colocá-la debaixo da mesa, é necessário que ela seja exposta, colocada sobre a mesa, para que a vossa luz resplandeça sobre os homens, e os homens glorifiquem ao Pai que está no céu. Então por isso, fique de pé nessa noite. Creio sim que Deus está enviando missionários ao mundo. Creio sim que existem os missionários profissionais nesse mundo. Mas creio também que existem os profissionais missionários. E nós somos esses que estão no dia a dia, que correm para o meio da cidade e que vivem isso. Então, antes de passar a palavra para o meu irmão David, eu gostaria de fazer uma oração com você. Porque talvez você é alguém que se culpa. Outro dia um pai de família veio chorando, e o Senhor me deu uma palavra, Ele falou assim, você não precisa se culpar por ter que trabalhar e sustentar sua família, cara. Porque você é pego nas coisas difíceis da vida, nos compromissos da vida, e acabamos nos culpando. Não, agora usa isso, usa essa ferramenta, usa essa fase da sua vida para dar frutos ao Senhor. Usa o momento que você está vivendo para dar frutos ao Senhor, e deixa esse momento preparar você para as outras coisas que Deus te levará. Como preparou o apóstolo Paulo na sua vida profissional, para ser alguém que conseguisse falar com o mundo inteiro, se tornar um apóstolo dos gentios. Como preparou o Thomas naquilo que ele fez para que pudesse ir. Como está preparando tantos nós na vida comum, e usando também a nossa vida comum para dar frutos ao Senhor. Então feche os seus olhos comigo. Talvez você está nessa noite aqui, e você tem sentido esse peso e essa culpa, de pensar que não está fazendo o que Deus te chamou, de pensar que não está dando frutos que poderia, de pensar que não está pregando como poderia. Eu vim aqui hoje para que você pudesse florescer, meu irmão, onde você está. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração de missionários, onde toda a igreja esteja envolvida, porque a não ser que todo o corpo esteja envolvido, nós nunca veremos essa manifestação do reino de Deus como esperamos, porque é necessário todo o corpo. Foi isso que Paulo falou, é necessário todo o corpo. Todos nós precisamos estar envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Todos nós precisamos estar juntos, unidos com esse propósito. Eu não quero mais ver uma geração de jovens missionários que se frustram com a igreja, que dizem que a igreja não os apoiou. Eu pergunto, será que você tem apoiado a sua igreja? Porque a sua igreja está em uma missão para salvar essa cidade. Sua igreja está em uma missão para alcançar os perdidos dessa cidade. E se você não está empenhado junto nessa missão com a sua igreja, será que você tem apoiado a sua igreja para que um dia ela te apoie? Vamos juntos nos unir nesse propósito hoje, do nosso dia. E ao invés de amanhã estarmos convencidos pelo Evangelho e chegar no nosso chefe, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra sobre missão e diz, Deus me chamou agora, Deus me chamou para a missão, e você quer ser constrangido a isso, e a nossa resposta que vem na nossa cabeça é, vou chegar amanhã no meu chefe e vou pedir demissão.
Não, meu irmão, não quero que você faça isso. Eu quero que você chegue amanhã no seu chefe, mas no chefe dos chefes, no chefão mesmo. E ao invés de pedir demissão e reclamar da sua vida e da segunda-feira, e reclamar do seu emprego e dos seus compromissos, você olhe para tudo isso e diga: Senhor, eu não quero demissão disso, eu quero visão. Me dê visão para entender como eu posso viver esse momento da minha vida para a sua glória. Me dê visão para entender como eu posso entender os tempos. Falando do Thomas de novo, ele disse que uma época da vida ele trabalhava com os italianos. Ele disse que os italianos eram muito difíceis de ouvir o evangelho. Sabe, o italiano tem algo de muito lindo na sua cultura, que eu acho que falta no Brasil. Para ele, tudo que ele faz é o melhor. Então o italiano diz: olha, você quer comprar alguma coisa? É italiano, pode comprar que é bom. Então o Thomas, buscando conhecimento no Senhor, ele pensou assim: Deus, como que eu vou alcançar esses italianos? Aí ele teve uma ideia. Ele falou: eu vou pedir para que eles me ensinem italiano, porque com certeza eles vão querer me ensinar a língua deles. Então o Thomas pegou uma Bíblia, chegou para eles e falou: vocês podem me ensinar italiano? Eles falaram: claro. Ele falou: então eu tenho um livro para vocês me ensinarem. Aí ele pegou a Bíblia e ele escolheu os versículos bem escolhidinhos assim, para que eles ensinassem. E o que aconteceu? Enquanto os italianos ensinavam a palavra, ou seja, ensinavam o italiano para o Thomas, eles se converteram. Então o negócio é: Senhor, me dá a visão aonde eu estou, me dá visão para usar o que eu estou vivendo, a fase na minha vida para isso. Então levante as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós sabemos que a única forma possível, Deus, de ver isso acontecendo é por meio do seu poder. Deus, é quando o seu Espírito é derramado sobre nós. Nós precisamos da sua porção, nós precisamos daquilo que o Senhor está fazendo, nós precisamos, Senhor, nos levantar, encher nosso coração onde nós estamos. Sim, somos vasos de barro, Senhor, sem muita beleza, mas somos vasos de barro que podem carregar o precioso tesouro. Senhor, então derrama o seu precioso tesouro sobre nós, para que a gente possa transbordar ao mundo, na nossa vida cotidiana, nos nossos vizinhos, no trabalho, nos colegas, nesses lugares. Nos dê visão para vê-los, e nos dê visão para ver uma vida que pode dizer: eu faço de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Eu uso toda a minha vida para a obra integral do Senhor. Eu sou integral nessa fase da minha vida, eu serei integral na outra fase da minha vida, eu serei sempre integral na obra de Deus. Eu vivo para isso. O que quer que eu esteja fazendo, eu faço com propósito maior. Então, Senhor, encha-nos do teu Espírito e nos dê visão para ver o que podemos viver agora. Nos dê visão, Senhor, para ver. E se você nessa noite sentiu que essa palavra realmente foi para você, e você talvez estava passando por essa fase de contestar o que você está vivendo, o trabalho, o estudo, achando que isso estava te afastando e não estava vivendo o que Deus te chamou, mas que agora quer abraçar esse momento que pode mudar daqui uma semana ou um mês, mas abraçar hoje. Se você sabe que isso foi para você, você entendeu essa mensagem para você, eu gostaria de convidar você para vir até aqui à frente para orar comigo aqui. Que essa fosse uma resposta que você está dando: sim, Senhor, eu quero viver integralmente para a sua obra. Eu quero viver hoje, eu quero usar todas as ferramentas que eu tenho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Talvez eu não sou esse que está sendo enviado para as nações, mas todos os dias eu sou enviado para Sinop. Todos os dias eu sou enviado para o meu trabalho. Todos os dias eu sou enviado para a minha escola. Todos os dias eu sou enviado para a minha empresa. Todos os dias estou sendo enviado, Senhor, para esse campo missionário que o Senhor me colocou agora. E eu não vou mais desperdiçar um só dia da minha vida, não. Eu vou viver integralmente para a obra de Deus. Eu vou fazer de tudo para com todos. Eu vou colocar tudo que eu tenho à disposição. Eu vou usar tudo que eu tenho para isso. E por isso eu estou dando esse passo aqui hoje, Senhor, porque é isso que eu desejo. É isso que eu quero viver. Há uns dias atrás um jovem me mandou uma mensagem. Ele falou: Luca, eu sou cabeleireiro, eu sou barbeiro, mas eu entreguei minha vida a Jesus, então eu vou deixar tudo para seguir Ele.
E eu conversando com ele, falei: meu irmão, você tem uma das profissões mais interessantes para a obra missionária. Sabe por quê? Porque para alguém confiar o seu cabelo nas suas mãos, é porque essa pessoa realmente confia em você. Eu falei: você quer dar frutos para o Senhor realmente? Volte para a sua barbearia, volte para o seu lugar, da sua profissão, e ali você terá a maior conexão com o mundo que precisa da palavra de Deus. Você não precisa deixar agora o que você está fazendo, você precisa voltar para lá, ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Esse é o nosso chamado, é onde nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo, a fase que nós estamos vivendo, olhando para isso, para a glória de Deus. Então agora, Senhor, eu oro com cada um que deu esse passo aqui hoje, Senhor, que veio aqui apresentando diante de Ti, Senhor, as suas profissões, Senhor, as suas obrigações comuns da vida, da rotina diária, Senhor, que talvez que por muito tempo para eles foi só uma coisa separada daquilo que o Senhor tinha, foi só uma vida secular, uma vida que tinha que se viver nesse mundo, mas não era aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, ou não poderia ser usado para a sua glória. Mas hoje, Senhor, o Senhor traz uma nova realidade para os seus corações, que sim, eles podem dar frutos ali onde estão, que sim, eles podem viver a vida missionária e o chamado do Senhor ali onde estão, não esperando um dia se aposentar, não esperando um dia organizar a vida para poder fazer isso, mas vivendo agora, esse momento, para a glória de Deus. Então, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e pedimos: derrame o Seu poder sobre nós, nos dê visão para ver, nos dê graça para entender, nos dê autoridade onde nós estamos, para que a gente veja, Senhor, salvação, para que a gente veja transformação, para que a gente seja usado por meio do Seu Espírito e a Sua palavra seja exposta a esse mundo, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero chamar o David, ele vai continuar orando por nós aqui. Glória a Deus. Você pode continuar com os seus olhos fechados aí onde você está. As pessoas que vieram aqui na frente, pode continuar aqui, por favor. Sabe, meu irmão, dando continuidade à palavra do Luca, eu quero te dizer algo. É muito melhor perder a sua vida para Jesus do que desperdiçá-la com você mesmo. Se tem algo que é trágico, que pode acontecer na vida de alguém, é chegar nos últimos dias da sua vida e perceber que ele poderia ter feito mais para Jesus, mas não fez. Ou talvez existe algo de ainda mais trágico na vida de alguém, que nos últimos dias da sua vida percebe que ele investiu tudo que ele tinha, tudo que ele era, por causas erradas, coroas passageiras. Mas eu acredito que hoje Deus está tocando uma igreja, está tocando uma geração, está colocando ali dentro do seu coração o desejo para viver por causas eternas, por coroas que não são passageiras, por algo que é mais precioso do que o ouro e do que a prata. Eu tenho certeza que Deus está colocando dentro de você a urgência de viver para a glória de Deus. É fazer isso, custe o que custar. Custe o que custar. É fazer isso colocando à disposição de Deus a sua vida, a sua profissão, o seu trabalho. Mas hoje eu quero fazer um apelo. Hoje eu quero fazer um apelo para dois tipos de pessoas. O primeiro é para a pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É para a pessoa que talvez hoje está aqui pela primeira vez, não tem uma revelação verdadeira, clara, do amor de Deus, demonstrado em seu Filho Jesus Cristo, que subiu naquela cruz, que verteu seu sangue, cujo corpo foi partido, e recebeu sobre ele uma coroa de espinho, e foi disposto a morrer, a morte que o mundo merecia. Ele obedeceu ao Pai, até a morte de cruz. É o motivo pelo qual
qual Ele fez isso é para nos dar vida, e não qualquer tipo de vida. A Bíblia diz que naquela cruz Ele veio para derramar o seu sangue e nos dar verdadeira vida, vida abundante, uma vida que somente Ele poderia nos oferecer. Naquela cruz Ele não apenas falou que te amava, Ele demonstrou que te amava. Ele demonstrou que te amava. E hoje esse apelo é para você. Se você entende e percebe que ainda não entregou a sua vida ao Evangelho, a Cristo Jesus, ressuscitado entre os mortos, não a igreja, não a religião, mas a Cristo. Você que está aqui, levanta a sua mão, por favor. Levanta a sua mão bem alto. Isso. Isso. 2. Isso. Agora quero te pedir, vem aqui perto de mim, por favor. Vem aqui, pertinho de mim. Isso. Vem aqui, sem medo. Eu apenas quero orar por você. Isso aí, acompanhe ela. Olha, bem-vinda. Uma mulher pode ficar do lado dela, por favor. Por favor, tem mais alguém? Eu só quero orar. Sabe, Jesus, naquela cruz, com os braços abertos, é a demonstração encarnada daquele pai que esperou o filho voltar. Ele esperou com braços abertos. Vamos orar junto. É você que veio aqui crendo que o Evangelho é a mensagem mais linda do universo, que fala a respeito de um Deus Criador, que reconcilia consigo todas as coisas, que reconcilia consigo a criatura e a criação. Hoje Ele não é apenas o seu Criador, Ele é o seu Pai. É você que creu nessa mensagem, pode repetir comigo, com todo o fôlego que Deus, o Criador, colocou em ti. É repetir e dizer: Senhor Jesus, a Ti entrego a minha vida, a Ti entrego o meu viver. Eu Te recebo no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, porque Você morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados, passados, presentes e futuros. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, no nome de Jesus. Amém. 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 Pode ser mais alto. Agora o segundo apelo é para quem talvez já tenha essa revelação, mas talvez ainda está parado no seu barquinho, segurando as suas redes nas mãos, com medo de soltá-las, para ir para águas mais profundas. É provar que na palavra de Jesus há poder para você fazer algo que humanamente não vai conseguir fazer. Talvez você ainda está parado no barquinho, é ter medo de sair dele. É provar que na palavra de Jesus há poder para que o mar vire chão. Deus está te chamando hoje para um chamado de discípulo radical. É você que entende que ainda está segurando as suas mãos, as suas redes em suas mãos, que ainda você está parado no seu barquinho,
que você está vivendo uma vida acostumado a não ver o poder de Deus, os milagres de Deus, mas que realmente você quer soltar essas redes, seguir os passos do seu mestre, seguir os passos desse Jesus que te chama. Talvez pessoas aqui já fizeram isso, mas se há mais alguém que realmente quer colocar os seus pés nas pegadas de Jesus hoje à noite, é permitir que Ele te move em direção aos seus sonhos, os seus desejos. A Bíblia diz que as pegadas de Deus deixam um rastro de fartura. Por isso, bem-aventurado será aquele disposto a colocar os próprios pés nas pegadas dele. E se hoje aqui alguém que quer sair do barquinho, é ver o mar virar chão pela obediência, em qualquer área da sua vida, vem aqui perto de mim, solta as suas redes. Se você está aqui, saia do seu lugar, vem aqui, pertinho, para a gente orar por um chamado de discípulo. Se você está aqui, sente esse empurrão violento de Deus, que está te chamando para uma vida mais radical, assim como outras pessoas hoje aqui fizeram, para uma vida onde talvez você não precisa saber qual é o fim do caminho, mas que com certeza Jesus está lá, no começo e no fim. Eu quero te pedir, por favor, assim como Pedro fez, assim como outros fizeram, só venha, só venha, só venha e atende a esse chamado. Senhor Jesus, levanta, Senhor, homens e mulheres que não têm medo de viver uma vida movida pela fé hoje aqui, uma vida, Senhor, em total obediência a Ti. Nós te pedimos, Espírito Santo, homens e mulheres que não têm medo de sair do próprio barquinho, de andar sobre as águas, Jesus, de soltar as redes, de ver, provar o Teu poder, Jesus, no nome de Jesus. Agora eu quero fazer um outro apelo. Há aqui alguém que veio nessa noite com alguma dor física no corpo? Por favor, levanta a sua mão. Você que está com algum incômodo no seu corpo, alguma dor no seu corpo, levanta a sua mão, por favor. Fica com a mão levantada, por favor. Isso, isso. Por favor, sai do seu lugar, vem aqui perto de mim. Vem, vem, vem. Você que levantou a mão, por favor, vem aqui perto de mim. Aqui, isso, na frente. Eu, Luca, iremos ministrar, orar junto com a igreja. O mesmo Jesus que tem o poder de salvar, porque subiu naquela cruz, é o mesmo Jesus que por meio daquela cruz tem o poder de curar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então agora ali onde você está, comece a levantar a sua voz. Eu sentia que tinha algumas pessoas que estavam com problema na garganta, algum incômodo na garganta, que estava com problema para engolir, que sentia um incômodo. Você que está aqui, por favor, levanta a sua mão. Isso, vem aqui, vem, vem. Isso, isso. Vem aqui. Vamos orar junto, igreja, agora no nome e na autoridade de Jesus. No nome e na autoridade de Jesus. Nós oramos agora. Pai, derrama o Teu poder neste lugar. A Tua presença palpável, o Teu poder palpável agora. No nome de Jesus. Dor, desaparece agora.
incômodo suma completamente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero pedir também para os líderes, pastores, de nos ajudar aqui. São bastante gente. Pessoas estão sendo curadas aqui já, dores desaparecendo, estômago seja curado, braços sendo curados completamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você sabe alguém da sua família, alguém que está doente agora, vamos orar por essa pessoa onde ela está também. Nós cremos que o nome de Jesus é poderoso para alcançar lá onde eles estão, enquanto nós estamos aqui, lá onde eles estão também. Eu digo, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelos nossos familiares, aquelas pessoas que nós conhecemos que estão doentes. Tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou. O seu braço não é curto demais para o que não os alcance. Então eu digo em nome de Jesus agora, onde elas estão, que os seus corpos sejam completamente curados, o topo da sua cabeça, as plantas, os pés. Que as dores desapareçam, doenças desapareçam, câncer, tumores desapareçam, em nome de Jesus. É isso que nós declaramos, é isso que nós declaramos, em nome de Jesus. E nós ouviremos os testemunhos da glória de Deus, nós ouviremos os testemunhos do nome de Jesus, nós ouviremos os testemunhos em nome de Jesus. Pessoa que estava com esse problema na garganta, tinha duas, tinha mais uma, aqui, tá com incômodo ainda? Não. Quem foi curado agora? Você recebeu uma cura? Levante sua mão onde está, só para que as pessoas vejam, as pessoas que receberam, ó. Olha lá, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, olha aí, onde vocês estão, louvado seja o nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus, poder do nome de Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma. É o nosso Senhor, é o nosso Senhor. Agora, meus irmãos, se Deus cura aqui, onde todos cremos, quanto mais fará lá fora quando precisam crer. Amém? Deus abençoe.